Matar e roubar. Parte 1. Dizia-se que a mais alta autoridade dos exércitos da teocracia, o grande marechal, tinha duas mãos direitas, General Valerian Iobini e General Gael Rousseus Bulgari, cada um no comando de uma divisão. Valerian foi o responsável por esta guerra com os elfos. Uma tenda foi erguida perto da capital real dos elfos como um centro de comando estratégico unificado que, neste momento, era ocupado por Valerian e outros 6 estrategistas militares. Em contraste com Valerian, que tinha mais de 50 anos, os estrategistas militares restantes eram bem jovens, na casa dos 20 anos. A idade nem sempre foi um bom marcador de habilidade, mas para cargos que exigiam conhecimento e experiência, era um dos indicadores mais importantes. Então, não seria estranho se alguém achasse os estrategistas muito jovens para o trabalho. No entanto, apesar de jovens, eles já tinham bolsas sob os olhos e rugas gravadas em suas testas. Seus rostos mostravam exaustão crônica e eles pareciam estar esgotados. Valerian correu os olhos pelos documentos que eram parcialmente responsáveis por sua exaustão. Era o relatório de baixas do ataque furtivo dos elfos na noite passada, ainda era de manhã cedo, então fazia apenas algumas horas desde que o evento em questão aconteceu. Isso é demais. Mesmo que ele já esperasse esses números, ele não pôde deixar de ficar estupefato. Felizmente, a teocracia tinha um número esmagador de conjuradores de magia divina em comparação com outras nações. Contanto que eles pudessem recuperar os soldados antes que eles morressem, eles poderiam ser curados. Devido a isso, o número de mortes foi extraordinariamente pequeno quando comparado ao que se esperaria do número correspondente de soldados gravemente feridos. A maioria dos feridos deve estar completamente curada agora. Dito isso, havia um problema com o número de elfos mortos que eles encontraram no acampamento. Eles eram números ainda menores que os seus. Era difícil pensar que eles levaram seus mortos e feridos com eles, considerando que a teocracia conseguiu lutar contra seu ataque noturno. Então, provavelmente era correto pensar que o número de cadáveres inimigos que eles encontraram estava bem próximo da contagem total de baixas do inimigo. A taxa de mortes era absolutamente terrível. Sim, acabamos tendo mais baixas, provavelmente porque os elfos mais fortes estão aparecendo com mais frequência à medida que nos aproximamos da capital real. O estrategista que compilou os números concordou com Valerian. Mas, o exército principal do inimigo também é originalmente menor, então eles também não podem desconsiderar suas perdas. Um único herói poderia derrotar 1000 soldados sozinho. Da mesma forma, a morte de um herói também era uma perda maior do que a morte de 1000 soldados. Os números de baixas nem sempre se traduzem diretamente na perda proporcional de força de combate. Isso é o que o estrategista está tentando insinuar com suas palavras, mas isso não é consolo. Os soldados vão resmungar mais agora. Essa é uma reação natural. Afinal, eles perderam seus irmãos de armas. Valerian respondeu aos resmungos de outro estrategista. Era normal que os humanos quisessem que os outros gostassem deles em vez de serem odiados. Subsequentemente, a posse de confiança mútua com os soldados, ou a falta dela, também poderia afetar muito o comando de batalha. Além disso, pessoas como Valerian com classes comandante não poderiam utilizar a maioria de suas habilidades de suporte se seus subordinados não o seguissem de todo o coração. Conseguimos repelir os ataques noturnos dos elfos, então não é como se nosso perímetro defensivo estivesse em falta, mas quando o outro lado envia suas elites, precisamos de forças da mesma qualidade para enfrentá-los. Você tem razão. Nós temos uma certa quantidade de forças fortes à nossa disposição, mas a maioria delas são conjuradores de magia divina. Quando a área de especialização difere, uma diferença intransponível de força é necessária para apagar essa desvantagem. Conjuradores de magia divina eram mais fortes quando lutavam cara a cara, mas os patrulheiros eram melhores em ataques noturnos. Os relatórios de baixas desta vez foram o resultado disso. O que precisamos fazer é fortalecer nosso perímetro defensivo para que algo como ontem à noite não volte a acontecer. Alguém tem uma boa ideia? Talvez fosse porque eles estavam pensando sobre isso desde o ataque, mas várias ideias surgiram dos estrategistas imediatamente. Algumas delas eram coisas nas quais Valerian já tinha pensado, mas também havia algumas das quais ele nunca teve a menor ideia. Eles provavelmente poderiam fazer um perímetro incrivelmente forte se conseguissem usar todas essas ideias. O problema era que eles precisariam de muito trabalho e tempo se quisessem colocar tudo em prática. Assim, eles só podiam peneirar as ideias para encontrar as boas e colocá-las em prática na ordem de sua eficiência. E acima de tudo, sua excelência. Nosso foco no perímetro defensivo significa que continuaremos lutando aqui por mais algum tempo. Uma pergunta razoável. Você deveria, Valerian virou seu olhar para os outros. Todos vocês deveriam ter lido as ordens do alto comando.
Teremos que lutar aqui por mais algum tempo. Estou errado. Ninguém se opôs, mas isso não significa que eles também aceitaram. Era natural que não concordassem com ele. Ele entendia seus pensamentos e eles certamente não eram do tipo que ele poderia simplesmente descartar como ingenuidade. Para ser claro, seus pensamentos estavam corretos. As mortes do ataque élfico desta vez foram desnecessárias. Elas poderiam ter sido completamente evitáveis. A teocracia montou seu acampamento principal bem perto da capital real élfica, uma linha de frente que mal podia sustentar. Você poderia dizer que era vantajoso disseminar informações mais rapidamente e eles poderiam responder imediatamente a qualquer mudança nas forças do inimigo. Mas havia também o perigo de o acampamento principal cair rapidamente se, por exemplo, os fortes entre os elfos se resignassem à morte e entrassem em fúria. Considerando que os elfos estavam sendo empurrados para a beira do desespero, havia uma chance muito alta de que exatamente isso acontecesse agora. Não havia dúvida de que a teocracia deveria estar se apressando para um ataque frontal completo em breve. Isso porque se eles fizessem os elfos mais fortes ficarem ocupados com a defesa de seu próprio acampamento, isso diminuiria a ameaça ao acampamento principal da teocracia. No entanto, o Conselho Executivo Supremo ordenou que eles parassem e trocassem golpes com o inimigo aqui. Essas eram as ordens mesmo quando reconheciam a ameaça dos ataques noturnos. As ordens eram para estabelecer o acampamento principal na frente para responder rapidamente se os elfos tentassem escapar da situação cada vez pior. Eram ordens razoáveis. As ordens também pareciam destinadas a atrair as elites inimigas ou o rei elfo que raramente aparecia. Eles concordaram com essa lógica também, se não fosse pelo fato de que não seriam auxiliados pelas escrituras do Holocausto em seus esforços. E por que eles não podiam emprestar a força das escrituras do Holocausto? Certamente não foi porque seu vice-líder foi morto pelo rei elfo. O Supremo Conselho Executivo desculpou dizendo que a escritura do Holocausto foi designada com alguma outra missão, mas ninguém aqui acreditou. Valerian sabia o verdadeiro motivo, embora os estrategistas aqui fossem todos jovens, eles também o entendiam. Eles sabiam que havia várias razões por trás da recusa do Conselho Executivo Supremo em permitir a participação das escrituras do Holocausto. Primeiro, era para que eles pudessem ganhar experiência. Era inimaginavelmente difícil para os humanos que viviam nas cidades viver em tal floresta. Ao contrário de sua vida em relativa segurança até agora, eles teriam que estar em guarda contra tudo ao seu redor. Essas batalhas eram para eles resolverem esse problema. Elfos deveriam ser os substitutos dos monstros que atacaram da floresta. Teria sido feito de forma diferente se houvesse oportunidades semelhantes para ganhar experiência no futuro, mas isso era improvável. Na verdade, seria bastante problemático se essas oportunidades surgissem com frequência. Dito isto, se eles quisessem ganhar experiência, uma configuração simulada em um local seguro funcionaria quase tão bem. Eles poderiam usar a escritura do Holocausto no lugar dos elfos. Não há como o Conselho Executivo Supremo não ter percebido isso. Mas então, por que eles estavam fazendo isso, chegando ao ponto de gastar a vida dos soldados como se eles não fossem nada? Isso é para uma mudança em nossa mentalidade. Para soldados que teriam que defender muitas vidas, habilidades de caçadores e patrulheiros provavelmente seriam necessárias. Eles planejam fazer com que os soldados ganhem a experiência de lutar na floresta usando esta guerra com os elfos, que eram habilidosos nisso. Se possível, eles tentariam tornar os soldados apaixonados por obter classes como Ranger. A existência das vítimas foi necessária para desencadear essa mudança. Quanto mais baixas houvesse, mais soldados começariam a sentir uma sensação de urgência. Então, eles foram negados a ajuda das 6 escrituras, especialmente a escritura do Holocausto, que poderia ter bloqueado os elfos inteiramente por si mesmos. Valerian fez uma careta internamente ao lembrar das ordens dos superiores. Ele podia entender a maneira de pensar deles, mas não podia realmente aceitá-lo. Vossa Excelência, eu tenho uma proposta. Um dos estrategistas falou com um tom rígido, ele era o mais jovem de todos os estrategistas presentes aqui. Aliás, não é preciso dizer que a predominância de jovens estrategistas nessa guerra também fazia parte do plano de mudança de mentalidade. Valerian acenou com a cabeça para que o jovem continuasse. Embora esperássemos esses números de vítimas, eles estão próximos do nosso limite de tolerância. Provavelmente será muito difícil derrubar a cidade, a base do inimigo, com um único ataque total em tal situação. Especialmente devido ao fato de que enquanto os elfos que estão participando dos ataques noturnos não forem completamente destruídos, podemos esperar mais resistência feroz. Não posso aceitar gastar mais da vida de nossos soldados. Por favor, você não pode testar as águas para ver se o Conselho Executivo Supremo mudaria seus planos.
Ele provavelmente entendeu que era impossível, mas seu coração provavelmente se abrandou ao ver a quantidade de vítimas. Valerian reprimiu seu desejo de suspirar. Ele podia entender de onde o jovem estrategista estava vindo. Esse era um caminho que todo general tinha que percorrer pelo menos uma vez na vida. O valor de uma vida, dos cidadãos da teocracia neste caso, era extremamente alto. Talvez este fosse um dos pontos fracos da teocracia. Isso certamente não era uma coisa ruim. Não, na verdade, é o contrário. Se fosse dada uma escolha entre uma nação onde a vida fosse barata e uma onde fosse alta, todos escolheriam a última. Esperava-se que os exércitos da teocracia fossem brandos devido a eles serem protegidos pelos heróis até agora, mas a ideia de manter as mortes baixas não era errada em si. No entanto, esse modo de pensar pertencia àqueles que não precisavam empunhar uma arma. Era certo que os soldados, cuja linha de dever incluía tirar a vida de outros e ter a deles tiradas, tivessem tais pensamentos. Certamente haveria outro momento em que eles não poderiam vencer sem sacrifícios. Certamente haveria outro momento em que eles teriam que lutar sem as escrituras. Seria fatal se eles se recusassem a lutar por medo quando chegasse a hora, se considerassem suas vidas muito valiosas. Mas isso não significava que a vida dos soldados tinha que ser vista como barata. Significava apenas que os altos escalões como Valerian teriam que suportar a dor e aceitar a perda de uma vida valiosa. Os jovens estrategistas aqui estavam agora passando por essa dor. Os resultados disso eram bastante visíveis a partir de suas expressões. Eles provavelmente nem conseguiam dormir profundamente. As vozes dolorosas dos soldados abaixo deles provavelmente nunca sairiam de suas mentes. Valerian sentiu um pouco de pena deles. Essa experiência provavelmente teria sido um pouco mais suave para ele se não fosse pela mudança repentinamente acelerada na política. A saúde mental dos estrategistas não estaria tão enraizada quanto agora. Dito isto, eles não podiam permitir tais lazeres nesta situação alterada. Mais estava sendo exigido das habilidades individuais de cada soldado, bem como da qualidade dos generais que teriam que liderá-los em comparação com antes. Os soldados tinham que cultivar sua força e os comandantes precisariam ser capazes de ordenar que seus soldados morressem impiedosamente. Estamos esperando muitas mortes entre os soldados e até mesmo alguns ferimentos entre os cidadãos comuns em uma hipotética futura guerra com o reino feiticeiro. É por isso que estamos fazendo com que eles experimentem a morte aqui. O Conselho Executivo Supremo é realmente cruel. Posso entender seus sentimentos de maneira dolorosa, porque todos aqui, incluindo ele, também pensavam da mesma maneira. Mesmo assim, não podemos mudar isso. Não é sobre o presente, mas sobre o futuro. O jovem estrategista deixou seu rosto cair e então o ergueu novamente, olhando para Valerian como se ele fosse sua última esperança. Pelo menos, por favor, permita-nos usar ataques em larga escala quando atacarmos a capital real daqueles malucos das árvores. Permitir o uso de suporte mágico de alto poder de fogo para quebrar a linha de interceptação do inimigo, as defesas ao redor. Esquece catapultas, não podemos nem usar flechas de fogo. Haverá muito mais mortes sob tais restrições. Eu também não posso permitir isso. Você provavelmente pode entender o porquê, certo? Todos eles eram gênios. Eles deveriam ter chegado à resposta a partir do que sabiam sobre as atuais circunstâncias da teocracia. Ele estaria se repetindo, mas era melhor dizer isso em voz alta. A partir de agora, podemos não ser capazes de evitar o confronto com aquele malvado reino feiticeiro. Quando chegar a hora, podemos evacuar os cidadãos aqui se pudermos tomar esta cidade sem danos, provavelmente. É por isso que paramos de cortar as árvores de um ponto no meio do caminho. É por isso que não posso permitir danos em grande escala a esta cidade. Entendido? Então é assim. O Conselho Executivo Supremo está agindo sob a presunção de que haverá futuras hostilidades com o Reino Feiticeiro. A cidade dos Elfos foi construída usando a magia daqueles caras, então deve ser possível reconstruí-la usando os Elfos capturados, mesmo que destruamos uma parte dela pelo fogo. Não é? Valerian concordou com as palavras de outro estrategista. Você tem razão. Eu sei que existem opiniões semelhantes. Também ouvi outra ideia sobre construir uma cidade em um lugar completamente diferente usando aqueles elfos. Mas, considerando o tempo que levaria, não podemos tomar esse curso de ação. Certamente havia planos para usar os elfos capturados. Não foi tão difícil forçá-los a cooperar usando algo como magia de encantamento. Dito isto, usar magia de controle mental várias vezes em um curto período gradualmente os tornaria mais resistentes a ela. Além disso, a partir dos experimentos realizados, eles descobriram que levaria muito tempo para cultivar as árvores élficas do nada, mesmo que usassem magia. Eles não tinham certeza de quando o conflito com o reino feiticeiro ocorreria,
mas estimaram que não havia tempo suficiente para criar uma cidade do zero para fins de evacuação. Então, considerando que eles teriam que usar o que já está aqui, eles não poderiam sair destruindo mais. A única coisa que é permitida é atravessar a cidade élfica, suas linhas defensivas finais através da força bruta, enquanto aceitamos o fato de que vamos sofrer pesadas baixas. Claro, o alto escalão não quer que mais pessoas morram. Mesmo um único soldado extra ajudaria em nossa futura guerra contra o Reino Feiticeiro. Não devemos perdê-los aqui, se possível. O que o alto escalão estava pedindo a eles era realmente irracional. Valerian achava que estavam sendo contraditórios, mas também entendia que era uma decisão dolorosa para todos. Vossa Excelência. A coisa mais importante implícita aqui é que aqueles que desafiaram a morte ganharão força, certo? Sim, você está certo, é exatamente como você disse. Valerian concordou com as palavras do estrategista que ocupava o segundo maior nível na classe de comandante aqui. A política da teocracia até agora era que um herói é melhor que 1000 soldados. No entanto, isso não era mais suficiente. Então, começou a se esforçar para melhorar a força individual de cada soldado. Era por isso que eles estavam travando essa guerra de maneira tão brutal. A previsão de futuras hostilidades com o Reino Feiticeiro estava na raiz de tudo. E era um fato que era altamente provável. Pessoal, eu sei que vai ser difícil, mas, por favor, esprema cada gota de seu intelecto para que mais uma pessoa possa retornar à nossa terra natal viva. Todos levantaram a voz em reconhecimento quando Valerian baixou a cabeça. Há mais uma razão pela qual ele não foi dito. Havia uma pessoa que ninguém aqui no acampamento, exceto Valerian, foi informado. Ele estava esperando por eles. O rei elfo era tremendamente forte, força suficiente para matar até mesmo aqueles que estavam a um passo do reino dos heróis em um instante. No entanto, a teocracia tinha um trunfo que certamente poderia matá-lo. Essa é a estratégia correta. Colocar os fortes contra os fortes, um herói contra um herói, e contra aqueles que o superaram. Mas o bom senso militar à parte, ele sentiu que o Conselho Executivo Supremo estava estranhamente fixado em ter essa pessoa em confronto com o Rei dos Elfos. Ele não entendia a verdadeira intenção por trás disso. Mas Valerian continuou esperando. Para seu último trunfo nesta expedição. Nesse exato momento, um mensageiro entrou, interrompendo a reunião. Com uma expressão tensa, ele rapidamente se aproximou de Valerian e sussurrou reforços da pátria em seus ouvidos. Entendo, Valerian respondeu, levantando-se imediatamente de sua cadeira e anunciando aos estrategistas que estavam olhando, perguntando-se o que era aquilo. Pessoal, não há mais necessidade de defender o acampamento principal. Em vez disso, reposicione aqueles que foram designados para a defesa nas linhas de frente. Comece a se preparar para um ataque frontal completo. A longa guerra estava finalmente chegando ao fim. Eles estavam finalmente entrando na fase final.